É livre para todos os públicos. Bom dia, primeiro ano, quinta-feira, nossa aula de matemática. Mataram a saudade, hein? Profran, Joyce, que delícia de aula. A gente estava acompanhando aqui, jogando peteca. Que delícia. Mataram a saudade? Mataram? Professora Kelly, bom dia. Bom dia, professora Viviane. Bom dia, turminha. Agora mais animada do que nunca, porque já aqueceram o corpo, já fizeram vários movimentos e tenho certeza que daqui a pouco vocês vão fazer lindas petecas. Mas agora, aula de matemática e a gente sempre agradece a parceria e a participação de todo mundo. Como a gente fica feliz. Professora Viviane, boa aula. Bom dia, crianças. Eu quero começar, pedir licença para vocês para mandar um pouquinho do meu carinho para um aluno, professora Kelly, que a mãe conseguiu mandar ali uma linda mensagem ontem para mim, que é o nosso aluno Arthur Eduardo. Arthur, obrigada, sua mãe transmitiu todo o seu carinho, a professora Viviane fica muito feliz e a professora Kelly também, tá bom? E um beijo para todo mundo que está aí mandando energia positiva, contribuindo com o nosso trabalho, tá bom? Vamos lá, professora, para a habilidade do dia? Sim. Explorar as ideias da multiplicação e da divisão de modo intuitivo. Professores, pais, alunos, hoje nós vamos começar a trabalhar com as ideias, da multiplicação. Eu sei que muitos professores já começaram a abordar isso com seus alunos. Eu sei que alguns ainda não. Eu sei da ansiedade dos pais, então com bastante tranquilidade, hoje nós vamos iniciar, tá bom? Começar a olhar para as ideias da multiplicação. Eu tentei trazer uma aula com material manipulável para ajudar nessa compreensão, é importante o uso do material concreto. Vamos devagar, à medida que a gente for desenvolvendo a aula, a gente vai sentindo como as crianças estão pensando. Professores, importante a contribuição de vocês, mas lembrando, com bastante tranquilidade, tá bom? São pequenos momentos, a gente está introduzindo a ideia de maneira bem tranquila, tá bom? Não é para resolver todos os problemas hoje não, que a multiplicação acompanha a gente aí por toda a nossa vida, tudo bem? Então, hoje nós vamos trabalhar com a ideia da multiplicação. Tudo bem, crianças? Vocês já sabem a adição, já sabem a subtração. E agora a gente vai... Pro, minha professora já está trabalhando. Legal. Pro, nunca vi. Vamos ver juntos. E você, responsável, bastante tranquilidade, tá bom? Então, vamos lá? Sim. Podemos, professora Kelly? Podemos, professora. Turminha, quantos copos eu tenho aqui, ó? Quantos copos a professora Viviane tem ali? Quantos copos tem aqui? Nossa, só que esse, difícil. tá? Só esse. Tem um copo, professora. Um copo. Então, olha, preste atenção. A Pro tem um copo com quantos palitos dentro? Um copo Uhum. com 2 palitos dentro. Muito bem. Então, olha, se eu perguntar para vocês quantas vezes eu tenho aqui 2 palitos, você vai me falar o quê, professora? Duas vezes. Aqui, uma vez. Uma vez. 2 palitos. 2 palitos. Um copo e 2 palitos. Então, olha aqui, a professora tem uma vez 2 palitos. Tá vendo? Eu tenho um copo com 2 palitos. Então, eu tenho uma vez 2 palitos. Tudo bem? É só o comecinho. Vou colocar outro. Professora Kelly e alunos que nos acompanham, quantos copos eu tenho aqui? Professora Viviane, agora você tem 2 copos. 2 copos, ó. 2 palitos. 2 palitos. Tá vendo? Eu tenho 2 copos, ó. 1, 2. Cada copo tem quantos palitos, professora Kelly? Cada copo tem 2 palitos. Olha, então eu tenho um copo com 2 palitos, 2 copos com 2 palitos. Então, Sim. quantas vezes 2 palitos aparecem? 2 vezes. 2 vezes. Então, ó, observem aí, ó. 2 palitos aparecem 2 vezes. Então,
2 vezes 2 palitos, quanto dá, professora Kelly? E agora é fácil, professora. Olha lá, 2 vezes 2 palitos, quantos palitos são? 4. 4, vamos contar? 1, 2, 3, 4. Então, 2 vezes 2 palitos, eu tenho 4 palitos. Perfeito, professora. Estão conseguindo acompanhar, turminha? Sim, A Pro estão. vai voltar, tá bom? Ó, Estão colocando ali o resultado. A Bastante. Sofia usou uma estratégia bacana, que é 2 mais 2. muito bem. Podemos? Vamos lá? Então, ó, agora quantos copos a professora Viviane tem? Quantos copos? A professora Viviane tem agora 3 copos. 3 copos. 1 copo com 2 palitos. 2 copos com 2 palitos. 3 copos com 2 palitos. Quantos copos eu tenho, professora Kelly? 3 copos. Quantas vezes 2 palitos repetem? 3 vezes. Muito bem. Eu tenho 1 vez 2 palitos, eu tenho 2 vezes 2 palitos, eu tenho 3 vezes 2 palitos. Quanto que é 3 vezes 2 palitos? A professora já colocaram ali e eu tenho certeza que eles já contaram. Tem 6 palitos. Muito bem, vamos ver? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vocês estão observando que a quantidade de palitos permanece sempre a mesma? O que muda é a quantidade de copo? Olha, a quantidade de copo, a Pro foi aumentando. A quantidade de palito continua a mesma. Então, 3 vezes 2 palitos igual a 6 palitos. Então, vou voltar, ó. Eu tenho quantos copos agora? Agora a gente Quantos tem copos eu tenho agora? 4 copos, professora Viviane. 4 copos? 4 copos. Qual é a quantidade que está sempre repetindo? Ah, que está sempre repetindo é a quantidade de palitos, que Quantos são palitos? 2. Então, ó, 2 palitos, 2 palitos, 2 palitos, tá vendo? 2 palitos. A quantidade de palitos é sempre a mesma, 2 palitos. O que muda é a quantidade de copos. Então, ó, 1 vez 2 palitos, 2 vezes 2 palitos, 3 vezes 2 palitos, 4 vezes 2 palitos. Quanto é, professora? 4 vezes 2 palitos. 8, professora. Vamos ver? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 palitos. Então, 4 vezes 2 palitos, 8 palitos. Perfeito. Estão conseguindo, meus amores, observar que a quantidade de palitos se repete? O que muda é a quantidade de copos? Então, agora, ó. Quantos copos a professora Viviane tem aqui agora? Quantos copos? Quantos copos? Agora Isso. tem 5 copos, professora Viviane. 5 copos. Cada copo com quantos palitos? Cada copo a gente vai manter 2 palitos. Ah, então a quantidade 2, ela está se repetindo. E no caso aqui, ela vai repetir quantas vezes? Ela vai se repetir, professora, 5 vezes, porque temos 5 copos. Muito bem, olha lá. A quantidade de 2 palitos, ela se repete 5 vezes. Então, eu tenho 5 vezes 2 palitos. Quanto que é 5 vezes 2 palitos? 5 vezes 2 palitos, professora Viviane, é 10. Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Observaram? A quantidade de palitos se repetiu. Repetiu 5 vezes. Então, eu falo 5 vezes 2 palitos, porque a quantidade 2 repetiu 5 vezes. Se a quantidade 2 repetir 6 vezes, 6 vezes 2 palitos. Se a quantidade de copos fosse 7,
Seriam 7 vezes 2 palitos. A quantidade de vezes que os palitos estão repetindo é a que a gente vai colocando aqui. Agora, o que a gente vai fazer? Tudo isso que eu falei aqui, vou trazer para a lousa, tá bom? Para vocês visualizarem. Então, teve um momento da gente olhar aqui na bancada, agora vai para a lousa, igualzinho tá aqui. E aí você vai tirando as suas dúvidas. Tudo bem, professora? Sim, professora. Estão acompanhando? Com certeza. Eles estão. Então, tem vamos alguns lá. que estão falando que está até fácil, professora. Ah, é? Uau! Muito bem. Adoro quando vocês falam fácil. Quando a gente acha algo fácil, é porque a gente já passou por todos os desafios, já erramos, já fizemos tudo e aí já aprendemos, né? Sim. O fácil é aquilo que a gente já domina, que a gente tem clareza e consegue fazer. Isso é muito bom. E lembrando que eles podem fazer esses movimentos em casa. Lógico, sempre pedindo autorização do adulto para pegar copo ou alguma coisa, mas eles podem fazer ali grupos, né, professora? Isso, e lembrando que a multiplicação nada mais é que a repetição da mesma quantidade aqui, no caso 2. Então, vamos olhar aqui. Durante a apresentação aqui na bancada, a professora todo o tempo estava falando de vezes. Vezes, não era? Quantas vezes a quantidade apareceu? Tem um sinal que ajuda a gente a representar essa palavrinha que a gente fica repetindo, vezes. Assim como vocês conhecem o sinalzinho de mais, para juntar coleções, juntar quantidades, vocês conhecem o sinal de menos, né, utilizado na subtração. E toda vez que a gente fala vezes, a gente pode usar este sinal aqui, para representar quando a gente fala vezes. Tá vendo? É um X. Ele representa essa palavrinha que a gente fala, vezes. Então, observe aqui. Quantos copos, professora Kelly? Um copo. Um copo. Quantas vezes 2 palitos se repetiram? 2 vezes. Uma vez, 2 palitos. Então, uma vez, 2 palitos. vezes 2 palitos. Uma vezes 2, quanto é? 2. 2. Então, eu tenho um copo vezes 2 palitos. Tudo bem aqui? Sim. Então, eu vou apagar para deixar bonitinho, para eles fazerem o registro bonitinho. Então, um copo vezes, lembra aquela palavrinha vezes que a gente fica falando? Pode ser representada por esse sinal. Vezes 2 palitos. Igual A 2. a 2 palitos nesse copo. Quantos copos tem agora, professora Kelly? 2 copos. 2 copos. Então, 2 copos. Quantas vezes 2 palitos se repetem? 2 vezes. Então, 2 vezes 2 palitos, Repete aqui, 2 palitos, repete aqui. Então, 2 vezes 2 palitos. Quanto é, professora, 2 vezes 2 palitos? 4. 1, 2, 3, 4. Perfeito. A professora está trazendo para a lousa aquilo que nós construímos na bancada. E agora, quantos copos nós temos? A gente tem 3 copos. 3 copos. Quantas vezes 2 palitos se repetem? Quantas vezes 2 palitos se repetem? 2 vezes nos 3 copos. Isso. Quantas vezes? Então, nós temos lá 2 palitos 3 vezes. 3 lá, vezes. Então, uma vez 2 palitos. Uma ou 2 vezes 2 palitos. 3 vezes 2 palitos. Mas a gente sempre tem nos copos 2 2 palitos. Observe que a quantidade de copo muda, mas a quantidade de palitos permanece. Então, 3 vezes 2 palitos. Quanto dá 3 vezes 2? 6. 6. A gente vem cá e conta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 palitos. Quantos copos eu tenho, professora Kelly, agora? 4 copos. 4 copos, 1, 2, 3, 4. Quantas vezes a quantidade de 2 palitos está se repetindo? 4 vezes. Então, 1 vez, 2 vezes, 3 vezes 2 palitos, 4 vezes 2 palitos. Então, 4 vezes 2 palitos.
Quanto que são? 4 vezes 2 palitos? 8. 8, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Estão conseguindo observar na lousa o que a gente fez? Sim. Quantos copos a gente tem agora? Agora nós temos 5 copos. Então, vamos lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5 copos. Qual a quantidade que está repetindo, professora? Se repete 5 vezes 2 palitos. Então, ó, 2 palitos uma vez, 2 palitos 2 vezes, 2 palitos 3 vezes, 2 palitos 4 vezes, 2 palitos 5 vezes. Então, 5 vezes 2 palitos. Quanto que são? São 10. 10. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Observem que a quantidade de copos aumentou, mas a quantidade de palitos permaneceu, né? 2 palitos se repetem a todo tempo. Tudo bem até aqui? Primeiro ano? Bastante tranquilidade. Parabenizar você que está falando que o seu professor já apresentou para você. Você que está conhecendo pela primeira vez, bastante tranquilidade, tá? Nós vamos ter aí grandes aulas pensadas em ajudar com vocês nessa compreensão das ideias da multiplicação. Perfeito. Tá? Vamos lá? Vamos. Tela, vamos tirar print, podemos avançar? Acredito que agora já Sim, deu. então, tudo bem? Agora vamos para a próxima atividade. Vamos. Vamos? Turminha, olha aqui. O senhor José aluga as bicicletas e decidiu trocar os pneus de algumas. Então, olha lá. O senhor José era aquele moço que aluga as bicicletas nos parques, em locais ali para as crianças brincarem. E ele decidiu trocar os pneus de algumas bicicletas. Então, observe ali. Quantos pneus ele vai ter que utilizar para trocar os pneus de 5 bicicletas? Então, observem aí. Ele aluga bicicletas e ele quer trocar os pneus de algumas bicicletas. Quantos pneus ele tem que comprar para trocar os pneus de 5 bicicletas? Então, eu quero que vocês olhem aqui. Nós temos aqui, ó, 5 bicicletas, ó. 1, 2, 3, 4, 5 bicicletas, correto? Sim. Então, agora, essa quantidade de bicicletas é a quantidade que ele quer trocar, deixar as bicicletas com pneus assim novinhos. Uma bicicleta, professora Kelly, se ele for trocar o pneu de uma bicicleta, quantos pneus ele precisa comprar? Ele vai precisar comprar 2 pneus. 2 pneus? Isso. Então, observem lá. Nós temos uma bicicleta. Se ele for trocar os pneus, ele vai precisar de 2 pneus. Tá vendo lá? 2 pneus. Aumenta Ó. um pouquinho. Ó. Isso, obrigada. 2 pneus. Tá vendo? Uma bicicleta, ele tem que comprar 2 pneus. Professora Kelly, então posso colocar assim, ó. Uma bicicleta vezes 2 pneus. Pode. Quer dizer que ele vai ter que comprar 2 pneus. Então, 2. Então, para uma bicicleta, ele vai precisar de 2 pneus. E para ele comprar 2 bicicletas, se ele for trocar de 2 bicicletas, quantos pneus ele tem que comprar? Ele vai precisar comprar 4 pneus. 4 pneus? Vocês concordam? Ó, uma bicicleta, ele compra 2 pneus. 2 bicicletas, quantos pneus ele precisa comprar? Vamos lá ver os desenhos? Então, ó, 2 bicicletas, ó. Então, ó, 1, 2 para essa bicicleta. 1, 2 para essa. Então, quantas bicicletas são, professora Kelly? São 2 bicicletas. 2 bicicletas vezes quanto pneu? 2 pneus. 2 pneus. Então, vamos contar com a Pro. 1, 2, 3, 4 pneus. Então, 2 vezes 2 pneus, ele vai precisar de 4 pneus. 4 pneus.
Estão acompanhando, turminha? Sim. Está no time bom, professora Kelly? Está, professora. Tá? Então, observa que a quantidade de pneus numa bicicleta não muda. Uma bicicleta vai ter sempre 2 pneus. O que muda é a quantidade de bicicletas. Aumentando a quantidade de bicicletas, ele vai ter que comprar mais pneus. Observe, se ele for trocar o pneu de 3 bicicletas, quantos pneus ele vai comprar? Ó, agora nós vamos trocar dessa bicicleta também. Quantas bicicletas, professora Kelly? 3 bicicletas. 3 bicicletas. Vezes quantos pneus? Vezes 2 pneus. Vezes 2 pneus. Então, eu tenho 3 bicicletas, preciso trocar os 2 pneus. 3 vezes 2, 6. é só eu contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pneus. Estão observando? Estão, professora. Você podia aumentar um pouquinho mais para a gente ver a contagem. Acho Perfeito. que ajudaria todo mundo. Eu vou aumentar a contagem. Agradeço. Obrigada. 4 bicicletas. Agora, o senhor José ele vai trocar o pneu de 4 bicicletas. Então, a quantidade de bicicletas aumenta. Mas a quantidade de pneus que as bicicletas têm, cada uma vai ter 2 pneus. Então, Sim. olha lá. Então, ó, 4 bicicletas. Agora, nós vamos trocar o pneu de 4. Melhorou aqui, professora? Aí tá ok. Só Então, na hora que você for contar tudo para ajudar os nossos pequenos. Perfeito. Então, 4 bicicletas, ó. 4 bicicletas vezes 2 pneus. Observem que a quantidade de pneu permanece sempre a mesma. 2 para cada bicicleta, tá bom? Então, 4 vezes 2, o que a gente faz? Vamos. A gente contar? Então, ó, 1, melhorou, professora? Melhorou. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pneus. Isso. Agora, nós vamos trocar os pneus de 5 bicicletas. Então, agora a gente vai olhar para todas. O importante é que vocês percebam, a quantidade de pneu da bicicleta vai ser sempre o mesmo, 2. O que está aumentando é a quantidade de bicicletas. Então, vamos colocar ali, ó, 5 bicicletas. 5 bicicletas. Então, 5 bicicletas vezes qual a quantidade de pneu para as bicicletas? 2 pneus. 2 pneus. Vamos contar aqui, ó, a 5ª bicicleta, ó. Agora a gente conta tudo. Vou colocar, professor, o vermelho para ajudar. Ótimo. E pode fazer um traço um pouco maior para a gente ficar Então, mais vamos feliz lá. ainda. 1, Isso. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nós vamos comprar 10 pneus para trocar 5 bicicletas. Tudo bem, crianças? Perfeito. Estão conseguindo acompanhar? Fiquem tranquilos. A Provivi vai trazer outras aulas para a gente olhar para a multiplicação. Combinado? Combinado. Podemos? Podemos. Sim? Conseguiram perceber? Para a gente finalizar a última atividade, a professora pediu que os alunos utilizassem uma operação para indicar a quantidade de objetos. Quem acertou? A criança número 1 ou a criança número 2? Quem fez a operação certinha para a professora? Para representar esta quantidade de bolas. Quem é que fez certinho? O primeiro aluno ou o segundo aluno? Quem é, professora Kelly? Ah, vou esperar lá. Ah, colocaram ali para mim. Os 2. Era Muito só bem. o que eu queria ouvir. Os dois, meus amores. Olha por quê. 2 bolas, mais 2 bolas, mais 2 bolas, mais 2 bolas, mais 2 bolas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 bolas. Sim, 10 bolas. O outro amiguinho fez assim, ó. O 2 está repetindo 5 vezes, ó. 1, 2, 3, 4, 5.
5 vezes o 2 que está se repetindo. Também é 10. 10. Os dois acertaram. Deixar um Parabéns tempinho pros aí para dois. vocês. A aula passou muito rápido. Que delícia estar com vocês. Turminha, fiquem bem. A Pro vai trazer outras aulas para a gente olhar para as ideias da multiplicação. Obrigada, professora Eu que Kelly. agradeço. Conta pra gente se vocês gostaram da aula e até a próxima. Tchau, gente. Tchau.